Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: qual a forma certa de orar? Confira aqui neste canal. Muita gente passa a maior parte do tempo orando, pedindo a Deus alguma coisa, sendo que gritos vazios não vai chamar a atenção de Deus. E por que são gritos vazios? Porque o jeito que eles oram não é o jeito certo de orar. Para o sistema religioso, quanto mais você orar, melhor é para se obter a resposta de Deus. Mas nós, que somos da graça de Deus, sabemos que não é bem assim. E é por isso que eu vou mostrar para você como se deve orar de verdade. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que eu possa trazer toda terça e sexta-feira novos vídeos até você, para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Vamos lá. A oração não é como o sistema religioso apresenta, não é do jeito que eles ensinam. Não é grupo de oração, nem joelho no milho, nem é penitências, sacrifícios, não é orar no monte, nem oração do Pai Nosso. Nada disso vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus verdadeiramente é orar com a palavra da justiça, é confessar e agradecer. Confira em 1 Tessalonicenses 5,16 o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Ele diz o seguinte: alegrem-se sempre. Versículo 17. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, meu amigo, Deus quer que você se alegre e dê graças por tudo, em qualquer situação. Saiba que a palavra oração vem de oratória, de falar. Veja o significado desta palavra. Oração vem do verbo orar. Ação vem de uma palavra colocada em ação. Você confessa positivamente, ou seja, tem um pensamento positivo e age em direção do que pretende alcançar, ou seja, você coloca o seu desejo em ação. A oração é o Espírito Santo falando por nós, fazendo acontecer o que buscamos, quando buscamos com entendimento, como diz em Romanos 8:26. Confira. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, meu amigo, assim é que se deve orar, buscando a Deus com entendimento, alegrando-nos e agradecendo como se já tivesse recebido, para que o Espírito Santo, sentindo o tamanho da sua fé, haja por você com gemidos inexprimíveis e faça acontecer o seu desejo. Isto é orar com fé. Não é como o sistema religioso faz, gritando em suas denominações religiosas. Em graça, nós procuramos ter uma intimidade com Deus. Buscamos uma aproximação sincera com Deus. E isso fazemos buscando conhecer a sua vontade, buscando o entendimento do Evangelho da Graça. Isso traz conhecimento quando agimos por fé e não por obras e gritos vazios. A oração que devemos fazer é em nossa mente, pelo entendimento que buscamos dia a dia sobre Deus. Por isso Paulo diz em Romanos 12:2 o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Creio que você entendeu. Invocar ao Senhor é pelo entendimento, é ter uma mente renovada e uma fé convicta que sabe o que está fazendo. Isso é totalmente o contrário dos gritos vazios usados pelo sistema religioso. Nós da graça nos apegamos à verdade do Evangelho da Graça, não como nécio, e sim com o conhecimento que Deus nos revelou por intermédio do apóstolo Paulo, para combater as mentiras do sistema religioso. Confira em 2 Coríntios 10:4 o que diz. Diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Por isso os nossos sentimentos se tornam em pensamentos cativos e obedientes a Cristo Jesus. Isso porque nos renovamos dia a dia. Mas por que o sistema religioso faz tantos rituais quando ora? Bem, eles fazem isso porque vivem segundo a lei de Moisés, acreditando que Deus vai abençoá-los. Mas na verdade, assim, eles estão dizendo que Deus é mentiroso e dizendo que Deus não os abençoou. Isso porque eles estão na contramão do Evangelho da graça de Deus. Mas sabemos que Deus abençoou sim, mas eles não entendem isso. Confira o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 1:3. Paulo diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja bem, daí fica uma pergunta: será que Deus ouve falsas orações que vêm da boca de pessoas que estão querendo se justificar por obras da lei? Creio que não, porque se Deus responder a oração feita por intermédio das obras da lei de Moisés, fica claro que de nada serviu a morte do seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, a cruz de Cristo estaria sendo anulada. Veja o que Paulo diz sobre isso em Romanos 8:28. Ele diz o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sendo assim, meu amigo, se a pessoa não ama a Deus e faz aquilo que não está no propósito de Deus, ela está contra Deus. Então pode gritar, ajoelhar, rolar pelo chão, ir para o monte, pagar dízimo, fazer campanha, tomar santa ceia, que nada disso vai fazer Deus ouvir as suas orações. Porque a oração que Deus ouve está no entendimento e na renovação da mente. E é ativada quando você confessa a sua gratidão a Deus. E isso é o inverso do que o sistema religioso faz, porque eles só sabem pedir, sendo que a forma certa é agradecer. Veja bem, Deus se compadece do homem sim. Deus é bom, mas Deus também é justiça. E se você está ali agradecendo constantemente pela sua vida e por ter recebido sempre tudo o que desejou em seu coração e por ter recebido sempre tudo de Deus, pelo amor de Cristo, Ele não demora em responder às suas orações. Confira o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16. Ele diz o seguinte: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Portanto, meu amigo, a oração não é pela carne e nem por intermédio de obras da lei. A oração é pelo Espírito Santo, quando fixamos os nossos pensamentos nele, acreditando que ele, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. E isso é por fé que fazemos, não é por obras. Creio que você entendeu. Oração é confessar a sua gratidão a Deus por tudo. Não é pedir e continuar pedindo todos os dias, como se fazem nas denominações do sistema religioso. Pois Deus já te deu tudo o que você precisa para a vida. Creio que você entendeu e que agora você está com a sua mente iluminada sobre este tema. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.